bem, vamos continuar o nosso módulo crédito tributário, agora com a parte 12 do nosso módulo crédito tributário. Nós estamos olhando as garantias e privilégios do crédito tributário e vimos que nós dividimos em dois grandes grupos, as garantias propriamente ditas e as preferências do crédito tributário. E estávamos ainda vendo as garantias propriamente ditas e vamos continuar agora com o nosso artigo 191 do Código Tributário Nacional. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Ora, quando uma empresa entra num processo falimentar e ela paga até determinados percentuais de alguns créditos, é dada sentença de extinção das obrigações do falido. Ele não precisa pagar todo mundo, na verdade. No entanto, o Código Tributário estabeleceu uma garantia muito forte para o crédito tributário. Ou seja, a extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Então, não pode ficar tributo para trás. Ficam outras coisas, mas tributo não. Certo? Muito bem. Depois, nós temos o artigo 191-A. A concessão de recuperação judicial, vocês sabem que a recuperação judicial é aquele instituto que substituiu a antiga concordata. Né? Quando a empresa está num processo pré-falimentar, ela pode requerer a recuperação judicial, assim como requeria a concordata, e vai ter um prazo mais dilatado, uma facilidade para pagar os seus credores. O artigo 191, vejam, esse é um exemplo de um artigo que como é importante você combinar os dispositivos do Código. Dessa combinação pode surgir muita coisa. Vocês vão ver do que eu estou falando agora. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação de prova de todos os tributos, de quitação de todos os tributos. Então, nessa leitura, sem ler o finalzinho, nessa leitura, você deduz o quê? A empresa, para conseguir uma recuperação judicial, pode estar devendo para Deus e todo mundo, menos para a Fazenda Pública. Por quê? Porque a recuperação judicial, a concessão de recuperação judicial, depende da apresentação de prova de quitação de todos os tributos. Mas, aí é que vem a combinação. Observado o disposto nos artigos 151, o artigo 151 é o que traz as hipóteses de suspensão do crédito tributário, moderé cocopá, moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança. Também observado o artigo 205, que nós ainda vamos estudar, que é o artigo que fala da certidão negativa. Ou seja, a empresa vai tem que ter uma certidão negativa para conseguir uma recuperação judicial. Mas cita também o artigo 206. O artigo 206, ele trata da certidão positiva com efeitos de negativa. Nós vamos estudar o que é no próximo módulo, mas a certidão positiva com efeito negativo é quando existem créditos não vencidos, créditos com a exigibilidade suspensa, nos moldes do artigo 151 do CTN, certo? Então, são ou créditos em cobrança executiva, já está em execução fiscal, mas com penhora de bens efetivada. Mas o fato é que a empresa, então, vai obter uma certidão não negativa, mas positiva com efeito negativo. Tudo que ela depender de uma certidão negativa, ela pode fazer com a certidão positiva com efeito negativo, porque ela não está irregular. Ou o crédito está a vencer, ou está com exigibilidade suspensa, está sendo discutido, ou está com moratória, ou parcelamento. Certo?
Muito bem. Então, observe que a empresa pode estar com dívida com a Fazenda Pública. Pode, só que o crédito vai estar com exigibilidade suspensa, vai estar em cobrança executiva com penhora de bens já efetivada, porque o artigo 206 permite, nessa hipótese, a concessão da certidão positiva com efeito negativo. Certo? E pode ser um crédito que ainda vai vencer, porque aí sai a certidão positiva com efeito negativo. Então, uma leitura só da parte inicial do artigo dá a impressão de que o cara não pode estar devendo nada à Fazenda Pública, mas pode. Créditos com exigibilidade suspensa, créditos em cobrança executiva com penhora de bens efetivada e créditos que ainda vão vencer, porque ele vai obter a certidão positiva com efeitos de negativa do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Ok? Vejam como é importante, né, a citação de alguns dispositivos já muda completamente a cara do artigo. Muito bem, vamos lá. Artigo 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação, você já sabe que o indivíduo vem a falecer, quando for aberto o inventário, pode ser um inventário de rito ordinário, que vai resultar na partilha dos bens, ou o inventário de rito sumário, quando for só um herdeiro, ou todos forem menores, maiores, e acordarem entre si quem vai ficar com o quê, e manda para o juiz homologar. O juiz converte o inventário de rito ordinário em um inventário de rito sumário. A diferença desse... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Desses dois é que a passagem dos bens para os herdeiros no inventário de rito ordinário chama-se partilha, no inventário de rito sumário chama-se adjudicação. Então, nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Então, olha que maravilha, não é? Uma garantia para a Fazenda Pública. O juiz, quando ele vai dar o formal de partilha ou a carta de adjudicação, terminando o processo de inventário, ordinário ou sumário, ele pede certidão negativa da Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal. Sem essas certidões, ele não fornece, ele não dá o formal de cartilha ou a carta de adjudicação, que são os finais do processo de inventário. Ok? Exatamente em função do artigo 192, uma garantia muito grande para o nosso crédito tributário. O STJ determina que a circunstância de que o fato gerador ser ou não do conhecimento da administração pública não foi erigida é erguida, né? Usada como marco inicial do prazo decadencial nos termos do que preceitua o CTN, não cabendo ao intérprete assim estabelecer. E mais, o fato do juiz do processo do inventário haver procedido à partilha dos bens sem exigir a prévia comprovação do pagamento do imposto não pode alterar o prazo decadencial, que não se suspende nem interrompe.
Então, nós já sabemos quais são os 4 marcos iniciais do prazo decadencial e são só aqueles. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, que é a regra geral. Da data da sentença que anular por vício formal o lançamento anterior. Da data da notificação ao sujeito passivo do início do procedimento e da exigência de algum detalhe que ele precisa apresentar para a Receita para concluir o lançamento, desde que tenha sido anterior ao primeiro dia do exercício seguinte. E no lançamento por homologação da data da ocorrência do fato gerador. Então, são estes os 4 marcos iniciais do período decadencial. Fora disso, o prazo decadencial não se interrompe nem suspende. Então, o fato do juiz no processo de partilha não ter verificado isso, azar dele, não reabre prazo decadencial. Ok? Muito bem. Em seguida, nós temos o artigo 193 do Código Tributário Nacional. Artigo 193. Esse artigo, você vai observar que, na verdade, ele já ficou meio capenga. Ele serve para a prova, só para perguntar em prova. Nos termos do CTN, você vai responder de acordo com ele, mas você vai observar que ele, na verdade, ele não se aplica muito ao caso concreto atual. Então, vamos lá. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública, quer seja da União, dos estados, do DF, dos municípios ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública numa licitação sem que o contratante ou proponente faça a prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública. Interessada, cuidado, em fazenda pública interessada, você vai entender o que quer dizer isso, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. Vamos ver como é que funciona isso. Imagine o seguinte, aqui o Borbinha é um paisagista. Ele vai fazer uma proposta ou contratar com o poder público, portanto, ele é um proponente ou contratante do serviço de paisagismo, que vai ser contratado por esta fazenda pública interessada. Agora, existem outras fazendas públicas, maravilha. O que nos determina o artigo 193 é que ele pode estar devendo para quaisquer outras fazendas públicas, sem nenhum problema. É o que determina o artigo 193. E mais, ele só não pode estar devendo para a fazenda pública interessada tributo relativo ao objeto da licitação. Qual é o imposto relativo à prestação de serviço de paisagismo? É o ISS. Então, no meu exemplo, ele só não pode estar devendo ISS ao município. No meu exemplo, porque a licitação é para um serviço tributável pelo ISS. Se for uma aquisição de mercadoria, ele não pode estar devendo ICMS para o Estado. Se for uma compra de um produto industrializado, não pode estar devendo IPI para a União, se for quem vai comprar, etc. Para outras fazendas públicas, pode estar devendo sem nenhum problema. Isso é o que determina o artigo 193. E ainda tem o salvo de disposição de lei em contrário lá em cima, para liberar tudo. Mas aí você vai dizer assim, Bob, eu acho que aí, você vai me desculpar, eu acho que você está enganado. Porque a minha mãe tem uma empresa, foi participar de uma licitação, exigiram certidão negativa da fazenda pública, da previdenciária, federal, estadual, municipal, da padaria, do açougue. Padaria açougue não, mas exigiram todas as certidões e realmente é assim que funciona. Por quê? O Decreto-Lei 1715 e a Lei 8666, Lei das Licitações, e o artigo 195, parágrafo 3º da Constituição, que nós já estudamos aqui, fazem outras exigências com relação à matéria, além daquelas previstas no artigo 193. Então, por exemplo, nós estudamos o artigo 195, parágrafo 3º, quem estiver devendo contribuição, a empresa que estiver devendo contribuição previdenciária não pode participar de licitação.
A Lei 8666 exige certidão negativa da Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, etc. Aí você vai dizer, Borba, parem um pouquinho. Como é que essas leis ordinárias podem ir ao encontro do que está previsto no artigo 193, que diz que pode estar devendo para outras fazendas públicas, só não pode estar devendo para a fazenda pública interessada e tributo relativo ao objeto da licitação? Porque o famoso artigo 146, inciso 3 da Constituição, que traz as matérias reservadas à lei complementar, não traz garantias e privilégios como matéria reservada à lei complementar. Então, nada impede que uma lei ordinária trate do assunto, que é o que aconteceu. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que hoje, em função da legislação superveniente, da Lei 8666, da própria Constituição, do Decreto-Lei 1715, na verdade, fazem com que esse artigo 193 fique letra morta no Código. Mas o taradão pode explorar isso. Exclusivamente nos termos do Código Tributário Nacional. Aí você sabe que a empresa, o contratante ou o proponente pode estar devendo para quaisquer outras fazendas públicas e só não pode estar devendo para a fazenda pública interessada tributo relativo ao objeto da licitação e mais, ainda com salvo quando a lei expressamente autorizar. Ainda tem esse pedacinho lá na frente que pode liberar tudo, festa geral. Ok? Então, esse é o artigo 193 do Código Tributário Nacional. Em seguida, o STJ determina que não cabe ao judiciário, contrariando lei expressa, autorizar a contratação de contribuinte com a administração pública sem prova de regularidade de suas obrigações. É óbvio que não. Certo? A própria Constituição, como eu disse, no artigo 195, parágrafo 3º, determina que a empresa que estiver em débito com a Seguridade Social não pode participar de licitações. Agora, é importante também você atentar que se no concurso que você for fazer cair o Simples Nacional, a Lei Complementar 123, tem alguns nuances aí. Por exemplo, a microempresa ela pode participar da licitação sem certidão negativa. Somente se ela ganhar a licitação é que aí ela vai precisar da certidão negativa, mas ela pode participar sem. Então, tem toda uma série de detalhes, não é, que vieram na legislação superveniente e que, como a matéria não é reservada à lei complementar federal, não há nenhum problema que uma lei ordinária determine o que tem que ser feito. Muito bem. Minha gente, agora nós terminamos as garantias propriamente ditas e vamos entrar nas preferências do crédito tributário. Preferências do crédito tributário. E aqui a gente vai ter que fazer um estudo combinando os dispositivos do CTN com a lei de falências, a lei 11.101, porque houve uma lei complementar adaptando o Código Tributário à atual lei de falências, mas o fez de modo muito precário. Então, a gente tem que combinar os dois dispositivos para chegar às conclusões que nós vamos chegar agora com relação às preferências do crédito. Então, vamos lá. Artigo 186. Nós já falamos sobre esse artigo quando falamos aquela questão do artigo 63, que determinava a ordem de imputação de pagamento, do artigo 187, parágrafo único, que determinava que primeiro era pago para a União, depois Estado, depois DF. Lembra-se? E eu coloquei o artigo 186, determinando que primeiro são pagos os créditos que preferem os tributários e depois os tributários. Então, vamos ver o que determina o artigo 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, começamos com essa regra, ok?
crédito tributário prefere a quaisquer outros ressalvados da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, aí você diz assim, ô Borba, mas você nos disse durante o curso que o crédito tributário era o 8º na colocação, nós só estamos vendo 2 aqui na frente, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Muito bem. Então, a súmula 270 do STJ determina que o protesto pela preferência do crédito apresentado por ente federal em execução tramita na Justiça Estadual, não desloca a competência para a Justiça Federal. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Certo? Continua na Justiça Estadual, embora a União esteja reivindicando a preferência dos seus créditos. É pacífico o entendimento de que, ante a preferência dos créditos trabalhistas face aos créditos tributários, o produto da arrematação realizada na execução fiscal deve ser colocado à disposição do juízo falimentar para garantir a quitação dos créditos trabalhistas. E não só os trabalhistas, todos aqueles que preferem os tributários. Trata-se de interpretação sistemática dos artigos da Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, e do artigo 186 e 187 do CTN. Então, em resumo, num processo existe uma execução fiscal e existe um processo falimentar. Se a Fazenda Pública consegue pegar dinheiro nesse processo de execução fiscal, obter renda nesse processo de execução fiscal, tem que colocar à disposição da falência, porque existem créditos no processo falimentar que preferem os tributários. Certo? Nós vamos conhecer todos. Respeita-se o prosseguimento do processo executivo fiscal. Contudo, o produto da alienação é que deve ser colocado à disposição do juízo falimentar, satisfazendo a preferência legal. Porque aí aquele dinheiro entra lá no bolo e aí começam a ser pagos os créditos que preferem os tributários e depois vamos para os tributários. Legal? Maravilha. De acordo com o STJ, o Código Tributário e a Lei 6.830 prevalecem sobre a Lei 6.024, ao disporem sobre a não sujeição da Fazenda Pública ao concurso de credores nos casos de liquidação extrajudicial. O que significa isso? Nós vamos estudar em seguida que, se uma empresa está em processo falimentar ou em liquidação judicial, os credores têm que se habilitar do processo de falência. Não é obrigação do administrador judicial ou do liquidante sair procurando os credores para pagar. Eles é que vêm se habilitar se quiserem receber. Mas no caso da Fazenda Pública, a gente já vai estudar em seguida, ela não está sujeita à habilitação. Então, o administrador judicial, no caso da empresa em falência ou recuperação judicial, ou o liquidante na empresa em liquidação judicial ou voluntária, eles têm que sair procurando a Fazenda Pública. Certo? Porque ela não está obrigada a se habilitar no processo. Então, o CTN prevalece, e a Lei de Execuções prevalece sobre a Lei 6.024, ao disporem sobre a não sujeição da Fazenda Pública ao concurso de credores nos casos de liquidação extrajudicial. Sejam créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido em momento anterior ou posterior à quebra,
a forma de cobrança se dá igualmente por meio de execução fiscal, que não é atraída ou suspensa pelo juízo do concurso de credores. No entanto, já vimos que o que foi a satisfação que a Fazenda Pública obteve, o dinheiro que ela obteve naquela execução fiscal, fica à disposição do juízo falimentar para pagar primeiro aos créditos tributários. Aos créditos que preferem aos tributários, depois os tributários. Minha gente, então, a regra, eu vou voltar só para enfatizar, a regra do artigo 186 é essa. O crédito tributário prefere a quaisquer outros, à exceção dos créditos do trabalho, da legislação do trabalho e do acidente de trabalho. Mas aí vem o parágrafo único do artigo 186, com vários detalhes. Na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais. Os créditos extraconcursais são aqueles que surgem durante o processo de falência. Ou as importâncias passíveis de restituição. Vamos dar um exemplo. Quando um fornecedor, uma empresa fornece para aquela empresa que vai entrar em processo falimentar, nos 15 dias anteriores à decretação da falência, e essa mercadoria não for vendida, essa empresa que forneceu tem direito a pegar esse dinheiro de volta, pegar o produto de volta, certo? Bens passíveis de restituição. Nos termos da lei, nem aos créditos com garantia real, hipoteca, penhor, anticrese, no limite do valor do bem gravado. A gente vai entender isso aí quando a gente olhar a lista dos créditos, você vai entender exatamente como funciona. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E nós vamos ver que a lei das falências, a Lei 11.101, criou um limite de 150 salários mínimos para o crédito trabalhista. A gente já vai ver esse resumo todo num esquema bem legal. E a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Os créditos subordinados são os últimos na hierarquia de recebimento. E as multas tributárias são, portanto, a penúltima. São as penúltimas. Então, isso já havia uma jurisprudência nesse sentido, e a Lei 11.101 separou crédito tributário relativo a tributo e crédito tributário relativo à penalidade. Certo? O relativo à penalidade é o penúltimo a ser recebido, é lá embaixo. Muito bem. Então, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho até o limite de 150 salários mínimos por credor. Agora nós já estamos combinando o CTN com a Lei 11.101, a Lei de Falências. A Lei de Falências estabeleceu um limite de 150 salários mínimos por credor. Então, antes, se o cara tinha uma fortuna para receber trabalhista, era pago depois dos tributários. Agora não, ele recebe só 150 salários mínimos. E o restante, Borba, já vamos ver. Também os créditos decorrentes de acidente de trabalho têm preferência, esses sem limite. Os créditos extraconcursais, que são aqueles que surgem no decurso do processo de falência, por exemplo, a remuneração do síndico. E importância passível de restituição, acabei de dizer para vocês, aquela situação da empresa que forneceu nos 15 dias anteriores à decretação da falência, ela tem direito à restituição do bem. E os créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. O que significa isso? Nós vamos fazer um esquema que vai ajudar muito, mas antes, vamos imaginar o seguinte: a dívida é de 100 mil e tem um imóvel garantindo, uma garantia real, o imóvel é no valor de 80 mil. O que tem preferência sobre os tributários são os 80 mil só. Então, a preferência dos créditos com garantia real, como a hipoteca, por exemplo, é até o limite do valor do bem gravado. Aí você vai dizer assim: ô Borba, e o que ultrapassar o limite do bem gravado? Já vamos responder, porque a gente vai ver com calma, mas eu já tiro a curiosidade de você. Olha só. O que ultrapassar 150 salários mínimos por credor e o que ultrapassar o valor do bem gravado,
no crédito com garantia real, esses dois valores entram como quirografários. É um tipo de crédito no qual só tem a assinatura do devedor. Quiro é mão, grafia pela mão, quirografários, que a gente vai estudar agora. Muito bem, e lembrando que a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Bom, da combinação desse conversê todo, nós chegamos combinando a Lei de Falências com o Código Tributário Nacional, nós chegamos a uma ordem de 13 créditos. Então, vamos olhar um por um e, em resumo, é isso que vocês precisam saber. Então, vamos lá. Ordem dos créditos na falência. Primeiro crédito. Observe o seguinte, eu coloco aqui o artigo da Lei de Falências que trata dessa preferência. Não é para ninguém decorar, é só para que vocês que tiverem curiosidade deem uma olhadinha na Lei de Falências. Primeiro crédito, as compensações autorizadas pelo artigo 122 da Lei de Falência, a serem realizadas por credores que tenham débitos para com o devedor. Então, quando a empresa entra em processo de falência, o primeiro crédito a ser liquidado é aquele onde existem dívidas recíprocas. O falido deve a alguém e esse alguém deve ao falido. Inclusive, os tributários podem estar aqui em primeiro lugar. Podem. Se o contribuinte deve imposto de renda à União, mas tem restituição do imposto de renda do ano para receber. Certo? Então, observe que o crédito tributário pode até estar em primeiro lugar, se existirem dívidas recíprocas da massa falida para com a Fazenda Pública e da Fazenda Pública para com a massa falida. Ok? Esse é o primeiro crédito, portanto. O segundo crédito são as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades do falido, que serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa de acordo com o artigo 150 da Lei de Falências, da Lei 11.101. Então, despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração. Por exemplo, as custas judiciais das ações em que a massa falida é parte. Tem que ser pago logo o salário do administrador judicial e por aí afora. Terceiro, cuidado, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial. Então, não entra de acidente de trabalho. Vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por credor, que serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa, conforme o artigo 151 da Lei de Falências. Então, este é o terceiro a ser pago. Quarto, créditos extraconcursais, nos termos do artigo 67 e 84 da Lei de Falências. Os créditos extraconcursais são aqueles que surgem no decurso do processo de falência. Depois que já foi decretada a falência, no decurso do processo de falência. Então, minha gente, os tributários podem estar aqui também. Porque imagina uma empresa que tem um imóvel, dura muito tempo o processo falimentar, o IPTU vai incidindo naqueles anos. Então, observe que o crédito tributário, ele pode, sem dúvida nenhuma, estar em quarto lugar também. Ele pode estar em primeiro, pode estar em quarto, quando se trata de extraconcursal. Em quinto lugar, estão os créditos passíveis de restituição, artigos 85 e 86 da Lei de Falências. E, como eu disse para vocês, aquele, por exemplo, a empresa forneceu para a empresa que vai entrar em processo de falência nos 15 dias anteriores à decretação da falência e o bem não foi vendido, ele tem direito à restituição. É um deles. Em sexto lugar, aí vem os créditos derivados da legislação do trabalho, só que limitados a 150. Observe um detalhe, já foram pagos os de até 5 salários mínimos, que é dele.
Aqui, ó, em terceiro lugar, mas só até 5 salários mínimos vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Agora não, agora vem os créditos da legislação do trabalho limitado a 150 salários mínimos por credor. Ok? Ô Borba, e o que ultrapassar 150 salários mínimos? Já falei com você, vai entrar como crédito quirografário lá embaixo. Nos termos do artigo 83, inciso 1 da Lei de Falências. Em sétimo lugar, vem os créditos com garantia real, uma hipoteca, um penhor, uma anticrese, mas com cuidado, até o limite do valor do bem gravado. E aquilo que eu falei, se a dívida é de 100 mil e o bem que está garantindo é de 80 mil, a preferência é só dos 80 mil. E o resto, Bobita, vai lá para crédito quirografário, que nós vamos ver. Em oitavo lugar, finalmente, aparecem os créditos tributários, mas com aquele detalhe, excluídas as penalidades. As penalidades não estão aqui. Em nono lugar, os créditos com privilégio especial, não precisa decorar quais são, uma enormidade de créditos, eu só quero que vocês saibam que eles estão em nono lugar. Os créditos com privilégio geral, da mesma forma, não precisa decorar quais são. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Em décimo primeiro, os créditos quirografários, que são aqueles que não têm garantia nenhuma. Quiro é mão, grafia pela mão, assinatura. Só tem a assinatura do devedor. E entre esses créditos quirografários, como eu disse, estão aqueles valores que ultrapassaram 150 salários mínimos por credor e aquele valor que ultrapassou o valor do bem gravado no crédito com garantia real. Em 12º lugar, as multas, inclusive as tributárias, penúltima. E, finalmente, os créditos subordinados. Os créditos subordinados são os últimos na hierarquia dos créditos. Por exemplo, o sócio emprestou para a empresa dinheiro. Esse crédito é subordinado. Ele só vai receber se der para pagar para todo mundo antes. Ok? Então, minha gente, observem, só para a gente fechar isso, que o crédito tributário ele pode estar em primeiro lugar se existirem dívidas recíprocas, fazenda pública, massa falida, fazenda pública. Ele pode estar em quarto lugar se for extraconcursal, aquele que vai surgir no decurso do processo de falência. Ele pode estar em oitavo lugar, que é o crédito trabalhista tributário normal, e ele pode estar em 12º lugar, se for um crédito relativo à penalidade. Ok? Maravilha, isso é o que determina a combinação do CTN com a lei de falências. Mas ainda dentro da preferência dos créditos tributários,
nós precisamos ver alguns detalhes, até que já foi comentado de outra forma. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no processo de falência. É o que eu falei com vocês. Ele poderia estar, o crédito tributário, como extraconcursal, ou seja, em quarto lugar. É o que está determinando o nosso artigo 188. Parágrafo primeiro, só um detalhe: contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia de outra forma. Ouvido quanto à natureza e o valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública. Numa prova do concurso para ICMS do Estado do Rio de Janeiro, o taradão colocou literalmente isso tudo aqui, para colocar certo ou errado. Aí colocou no finalzinho assim, ouvido quanto à natureza e o valor dos bens reservados, o contribuinte. Não, é ouvido o representante da Fazenda Pública. Ele é que tem que saber se aqueles bens são suficientes para garantir a dívida tributária. E o parágrafo 2º do mesmo artigo 188 determina que o disposto nesse artigo aplica-se aos processos de concordata e de recuperação judicial. Maravilha. Um outro detalhe, um outro artigo importante, artigo 189. Olha como são sutis as diferenças, mas que resultam em interpretações bem legais aqui. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário, arrolamento ou outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo do decujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. Então, muito cuidado. Se o crédito tributário surgir no decurso do processo de inventário ou arrolamento, ele tem preferência sobre quaisquer outros, inclusive os trabalhistas. Olha como é importante isso. Certo? Está muito claro, prefere a quaisquer créditos. E contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do parágrafo anterior. E a mesma coisa que eu comentei a respeito do processo de inventário ou arrolamento, ocorre no processo de liquidação judicial. São pagos preferencialmente a quaisquer outros créditos tributários, os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo das pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial, exigíveis no decurso do processo de liquidação. Então, preste atenção nisso. Se os créditos tributários surgirem no decurso do processo de inventário ou arrolamento, no decurso do processo de liquidação judicial ou voluntária, eles têm preferência sobre quaisquer outros. Ok? Muito bem. Artigo 187, que eu já tinha comentado por alto e agora vamos ver com detalhes. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Então, minha gente, imaginem aqui um processo de falência ou de recuperação judicial, ou inventário ou arrolamento no caso de morte, ou concordata, algum que ainda esteja correndo, porque já não se concede mais concordata. Ora, os credores precisam se habilitar no processo. Não é obrigação do administrador judicial, do inventariante, sair procurando os credores. Eles é que vêm se habilitar, senão não vão receber nada. No entanto, a Fazenda Pública não precisa se habilitar. Portanto, é a obrigação do administrador judicial, é a obrigação do inventariante sair procurando as fazendas públicas para ver se é devido, e até porque
Até porque eles ficam solidariamente obrigados pela dívida, nos termos do artigo 134, que nós já vimos, responsabilidade solidária de terceiros. Ok? Então, vejam a importância desse artigo. Não há necessidade da Fazenda Pública se habilitar. Os administradores judiciais, os inventariantes, eles têm que sair procurando para ver se é devido algum tributo para a Fazenda Pública. Muito bem. O parágrafo único do artigo 187, nós até já conversamos sobre ele. É quando são devidos vários tributos para mais de uma pessoa jurídica de direito público, certo? E há uma preferência. Primeiro é pago para a União, depois Estado, Distrito Federal e município, Distrito Federal e território conjuntamente e pro rata, e finalmente para os municípios conjuntamente e pro rata. Eu até fiz aquele exemplo quando o contribuinte deve para a União, Estado, quase que eu derrubo o copo d'água, para a União, Estado, DF, municípios. Para a União deve 2.000, para o Estado 7.000, para o DF 3.000 e para o município 4.000. Mas a empresa está falida, só tem 6.000 para pagar. Primeiro paga para a União. Legal, a preferência é da União. Depois terá que pagar para os estados e Distrito Federal conjuntamente e pro rata. O conjunto deles é 10.000, não dá para pagar. Por que não dá para pagar? Porque só restaram 4.000 dos 6.000. Então é pro rata. No meu exemplo, se a dívida total é de 10.000, o Estado detém 70% dessa dívida e o DF 30%. Então, 70% de 4.000, 2.800, 30% de 4.000, 1.200. E o município fica com nada, neste meu exemplo. Naturalmente, se sobrasse ainda para pagar os municípios, se pagaria, e se tivesse mais que o município, se faria a mesma proporcionalidade, ou seja, pro rata. Bom, até aqui nós tínhamos visto, só que tem um detalhe. Este assunto, como eu disse, não é reservado à lei complementar federal pela Constituição. Então, a Lei 6.830, a Lei de Falências, e a Lei 8.212, que trata das contribuições previdenciárias, elas modificaram um pouquinho esse dispositivo do Código, de tal forma que a Lei 6.830 determinou que o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, a Lei de Falências, na seguinte ordem. Vejam que ela incluiu as autarquias aqui, ó. Coisa que, na redação do artigo 187, parágrafo único, não aparecia. Ó, União, cadê as autarquias? Estado, Distrito Federal e Territórios, cadê as autarquias? Município, cadê as autarquias? Mas a Lei 6.830, a Lei de Falências, incluiu as autarquias, tanto para a União, quanto para os estados e Distrito Federal, quanto para os municípios. Certo? Além disso, a lei que controla as contribuições previdenciárias, a Lei 8.212 de 91, ela equipara o crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza, arrecadados pelos órgãos competentes, bem como atualização monetária, juros de mora, estão sujeitos no processo de falência, concordato ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais são equiparados. Então, minha gente, qual finalmente fica a ordem de preferência entre as pessoas jurídicas, combinando o artigo 187, parágrafo único do CTN, com a Lei 6.830, com a Lei 8.212. Como é a ordem dos créditos? Vamos lá. Primeiro, os créditos da União
e INSS conjuntamente e pro rata. E depois autarquias federais. Depois, estados, DF, suas autarquias conjuntamente e pro rata, daquela forma proporcional. E, finalmente, para os municípios, conjuntamente e pro rata. Então, este é o quadro final, combinando três leis. O CTN, a lei de falências, Lei 6.830, a Lei de Falências, Lei 11.101, né? A Lei de Falências e falei errado, o Código Tributário Nacional, a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, tem nada de Lei de Falência, e a Lei 8.212, que trata das contribuições previdenciárias. Legal? Com isso, nós terminamos o nosso enorme módulo crédito tributário, que, como já vimos, normalmente significa 1/4 das questões da prova. É muito importante, até porque o conteúdo é muito grande. Ok? No próximo encontro, nós vamos entrar no nosso módulo Administração Tributária. Até lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá